Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui juntos na nossa EBD, Escola Bíblica Discipuladora, para compartilhar sobre saúde emocional e espiritualidade. Hoje, um tema que me coube tratar é sobre o papel da igreja na saúde emocional. Eu gostaria de compartilhar com vocês de maneira bem rápida, de maneira bem concisa, alguns aspectos naquilo que a igreja pode fazer para auxiliar na saúde emocional das pessoas. Você que quer seja membro de uma igreja ou quer seja alguém que simplesmente seja simpatizante de uma igreja, você já pode ter percebido ou já deve ter percebido como a igreja é um ambiente que nos ajuda realmente a nos mantermos saudáveis espiritualmente e principalmente emocionalmente também. O seio da igreja, o papel da igreja na nossa saúde emocional é muito relevante. Quer seja alguém que está passando por alguma luta ou mesmo alguém que queira compartilhar de coisas boas, a igreja é um ambiente que favorece então a nossa saúde, o nosso bem-estar emocional. Como a gente já tem visto durante todas as outras aulas que nós tivemos até agora, com profissionais da área de saúde, com pessoas capacitadas, nós vimos vários aspectos da saúde emocional. Em seus mais variados grupos, quer sejam eles de pessoas já com mais idade, quer sejam eles com crianças, quer sejam eles entre pessoas com algumas dificuldades na área de saúde, ou mesmo pessoas que percebem que realmente necessitam de algo melhor ou estão correndo atrás em busca de uma felicidade e a fazem de uma forma errada e a fazem buscando em soluções ou em lugares que não a encontram realmente com facilidade. Então, ao tentarmos abordar então agora nesse tempo sobre o papel da igreja nesse campo do bem-estar emocional, a gente quer ver como a igreja auxilia ou é influenciada por essa forma de pensar, por essa maneira de entendermos a nossa saúde emocional. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês em relação à saúde emocional e à igreja é que nós temos que entender que nós somos, cada um de nós, individualmente e coletivamente, na verdade, como igreja, nós somos um ser relacional. Ou seja, nós não temos como fugir essa afirmação ou daquilo que o propósito pelo qual Deus nos criou. E isso é muito importante nós entendermos, porque quando nós pensamos em saúde emocional, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que se nós não tivermos relacionamentos saudáveis, a nossa saúde emocional também não vai ser boa, ou não teremos, na verdade, saúde emocional. Nós somos um ser relacional. Quando nós pensamos nisso, nós podemos voltar lá para Gênesis, no capítulo 3, o verso 8 ao verso 9. Ali conta a história da criação, conta a história dos primeiros homens e do relacionamento que tinham entre Deus e Adão e Eva. Diz assim o texto lá em Gênesis, no capítulo 3, o verso 8 e 9. Quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e perguntou: onde você está? Ou seja, o próprio Senhor Deus e Adão e Eva, eles mantinham uma proximidade, ou seja, Deus passeava pela viração do dia, e algumas versões diz, para que ele tivesse relacionamento entre o Criador e a criatura. Então é um propósito de Deus, algo ele o fez homem e mulher para que tivéssemos relacionamento com o Senhor Deus. Mas também não só entre o homem e Deus, esse relacionamento era algo importante, mas também entre o relacionamento entre semelhantes, entre pessoas, né? E aí a gente percebe isso no capítulo 2, do verso 18 lá de Gênesis, quando o Senhor mesmo fala: e o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Meus irmãos, nós precisamos entender então que o princípio de tudo isso, o princípio da nossa saúde emocional, do nosso bem-estar emocional, passa o primeiro lugar onde ele passa é que nós somos criados para termos relacionamento. O homem e a mulher é um ser relacional. Nós não conseguimos ter saúde emocional se nós vivemos isolados. Nenhum de nós consegue ter realmente uma saúde boa emocional
se nós estivermos completamente sozinhos, isolados de todo o mundo. Nós podemos gostar de cachorros, nós podemos gostar de animais, nós podemos gostar da natureza, mas para que nós estejamos bem, nós precisamos de relacionamento entre nossos semelhantes, homem, né, entre as criaturas que Deus fez, o ser humano, e também o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que muitas vezes as pessoas se perdem, por isso que as pessoas que não conhecem a Deus e vivem o tempo todo em busca de preencher de um vazio que só Deus pode preencher. Né? Eles estão atrás de felicidade, eles estão atrás de tantas outras coisas, buscando esse bem-estar social, buscando emocional, buscando essa saúde emocional para eles, uma alegria que eles nunca encontram em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Deus. E uma vez que nós entendemos isso, uma vez que nós pensarmos nisso, nós vamos começar a perceber que quando nós temos, sim, um relacionamento saudável com o nosso semelhante e um relacionamento saudável com o nosso Criador, nós teremos então um bem-estar emocional, nós teremos então saúde emocional. E a outra coisa que implica, por entendermos que nós somos um ser relacional, é que nós vivemos em coletividade. Ou seja, todos nós somos cercados de pessoas, somos cercados de comunidades, cada um de nós tem um ambiente onde vive, tem as influências desse ambiente onde nós vivemos, nós temos as coisas boas e as coisas complicadas do ambiente em que nós vivemos, mas todos nós temos que ter consciência de que o ser humano ele foi feito para viver em coletividade. Nós não cultuamos a Deus sozinhos, porque a igreja é um ambiente coletivo. Nós não adoramos a Deus sozinhos, a igreja é um ambiente onde propicia uma adoração melhor. Da mesma forma que nós não nos alegramos sozinhos, nem também devemos nos entristecer sozinhos. O homem foi feito para viver em coletividade. Né, as grandes nações, aquilo que Deus começou, ele fala para Adão e Eva já lá no passado: ide e sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Né? É algo que a palavra do Senhor diz para que o homem tivesse, né, um ambiente coletivo. Então nós precisamos entender que faz parte da criação, faz parte do propósito de Deus o homem viver num ambiente relacional e também num ambiente coletivo. E aí, pensando nisso, partindo dessas duas premissas, né, eu gostaria então de conversar com vocês um pouquinho sobre qual é o papel da igreja nisso tudo. O que a igreja pode fazer, o porquê a igreja é importante para que a gente encontre essa saúde emocional nesse ambiente relacional e nesse ambiente de coletividade. Por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas estão buscando essa saúde emocional e não a encontram. Como a gente viu na aula passada, pessoas que estão atrás da felicidade a qualquer custo e estão começando a distorcer um pouco aquilo que a palavra do Senhor diz sobre o que é ser feliz verdadeiramente. Mas para nós entendermos um pouquinho, para nós nos situarmos um pouquinho biblicamente, eu gostaria de ler com vocês Atos, no capítulo 2, do verso 41 ao verso 47. Ali é o começo da igreja, né? O primeiro movimento da igreja primitiva ali, e é algo que nós podemos tirar algumas ideias importantes para nós e podemos entender um pouquinho por que a igreja é tão importante na promoção do bem-estar emocional. Atos, capítulo 2, do verso 41 a 47, diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava
todos os dias os que iam sendo salvos. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a gente consegue perceber ali uma igreja realmente alegre, uma igreja realmente saudável, se nós podemos pensar do ponto de vista emocional. A gente consegue olhar para esse texto e consegue entender ou perceber, pelo menos, quando a gente faz uma leitura meio rápida e talvez até mesmo um estudo mais aprofundado desse texto, que ali aqueles irmãos que começaram a se converter, aqueles irmãos que começaram a ser agregados naquela igreja, começaram a entender de uma forma tão singular a necessidade de um apoiar o outro, de um ajudar ao outro, de um suprir as necessidades do outro, de um realmente cuidar um do outro. E era interessante que esse cuidado, essa alegria que eles mantinham por estar juntos, né? Partia também do princípio de que eles estavam ali reunidos porque eles tinham um objetivo comum, eles estavam ali reunidos porque eles criam no mesmo Deus, eles estavam ali reunidos porque eles tinham uma esperança em comum. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pode perceber que realmente a igreja é um ambiente que promove esse bem-estar emocional, é um ambiente que promove algo gostoso, uma vivência prazerosa no meio das pessoas que participam de uma igreja saudável também. Então, pensando nesse texto, pensando nessa igreja, não é, a gente pode tirar algumas lições ou percepções muito importantes para nós ou para você de uma forma bem específica, né? Quando a gente pensa na saúde emocional e a igreja, por que é tão importante? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é porque nós compartilhamos da mesma esperança. Sabe por que é tão bom a gente poder estar sentado do lado de um irmão, estar sentado do lado de uma pessoa que compartilha conosco da mesma fé? É porque nós temos a mesma esperança. Porque o crente, o cristão, ele não vive preso às situações corriqueiras que nós estamos vivendo. Imagina como é complicado quando você está conversando com alguém que não tem esperança de futuro, que não tem esperança da vida eterna. A pessoa fica com medo, a pessoa fica desesperada, porque ela sabe que se a sua vida terminar naquele momento, ela não tem para onde ir, o desespero toma conta. Mas para o crente é diferente. Para nós é diferente. Porque nós compartilhamos de uma esperança de uma vida eterna, da esperança de um Deus que nos chamou, de um Deus que se comprometeu conosco, de um Deus que não falha e que Ele tem prometido que nós iremos passar a eternidade com Ele, não somente com Ele, mas juntos daqueles que compartilham da mesma fé, da mesma crença, da mesma esperança que nós. Então, quando nós olhamos para isso, nós pensamos, puxa, como é gostoso eu estar do lado de pessoas que pensam como eu, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, dos problemas que nós temos, nós não nos desesperamos, nós não perdemos a tranquilidade, nós não perdemos a calma, porque nós confiamos, nós temos uma esperança eterna que faz de nós pessoas diferentes. Quando nós olhamos lá a carta em Hebreus, no capítulo 6, o verso 17 ao 19, essa carta diz o seguinte: Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Ou seja, o Senhor Deus não muda, ele prometeu e ele vai cumprir. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós, que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ou seja, sabe por que o crente ele encontra na igreja um lugar, um ambiente que favoreça a sua saúde emocional? Porque nós cremos num Deus maravilhoso. Porque nós cremos num Deus poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que não mente. E nós podemos confiar, sabendo disso, nós estamos confiantes na promessa dele, na execução do seu plano para nossas vidas. Então, meus irmãos, quando nós pensamos em saúde emocional, na igreja, a maior fonte, eu creio, dessa saúde emocional, desse bem-estar emocional que nós temos, é porque nós confiamos na eternidade. Nós sabemos que, apesar das lutas terrenas que nós passamos,
nós ainda temos um destino eterno garantido ao lado de cada um dos nossos queridos e principalmente ao lado do nosso Senhor. Então, quando nós podemos compartilhar da mesma esperança, nós sim podemos ter uma boa saúde emocional. Mas tem mais coisa. Talvez uma coisa que nós possamos nos ajudar como igreja, não é só compartilhar da mesma fé, mas também nós podemos receber apoio uns dos outros. Quer seja esse apoio nos momentos de alegria, quer seja esse apoio nos momentos quando nós passamos por alguma dificuldade, mas também nós recebemos exortação, nós recebemos consolo, mas também nós recebemos disciplina, e não só uma disciplina no sentido de castigo, mas alguém que nos ajuda a ter a percepção correta do momento que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo, ou da forma como nós estamos vivendo a nossa vida. É certo que todos nós, em algum momento, nós tropeçamos, nós falhamos, não é? E em esses momentos, quando nós erramos, quando nós pecamos muitas vezes, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos derrotados, nós nos sentimos muitas vezes indignos, né? E isso muitas vezes afeta o nosso emocional. Isso muitas vezes nos deixa cabisbaixo, nos deixa desanimados, nos deixa realmente com aquele sentimento de fracasso, com aquele sentimento de que eu não sirvo para nada, eu estou fazendo tudo errado, a minha vida não tem sentido, as coisas que eu estou vivendo não fazem diferença para ninguém. Mas no ambiente de igreja, dentro de uma igreja saudável, dentro de uma igreja bíblica, nós somos confrontados com essa nossa percepção, com esse nosso pensamento. Os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, eles têm a capacidade, eles têm a singularidade de nos apoiar e nos exortar quando preciso. Quando nós olhamos lá em Gálatas, no capítulo 6, o verso 1 e 2, Paulo escrevendo a essa igreja, aos irmãos ali na Galácia, Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que aqui também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É interessante que Paulo está falando isso logo depois de ele falar sobre os frutos do Espírito Santo. Ele está falando sobre as obras da carne, os frutos do Espírito, e logo depois então vem essa palavra no capítulo 6, verso 1 e 2, falando sobre os nossos irmãos, que se alguém cair, se alguém for surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais devemos exortá-lo, devemos restaurá-lo em amor. Devemos realmente exercer a bondade, devemos exercer ali a nossa misericórdia para que aquele irmão possa voltar ao convívio da comunhão, possa voltar a ter conosco e com Deus principalmente uma comunhão saudável, tratando os seus problemas, tratando os seus erros, tratando os seus pecados, mas que nós podemos levar os fardos uns dos outros. Nós possamos realmente nos ajudar a mudar a situação daquilo que o nosso irmão, nós mesmos estamos passando. Então, quando a gente pensa num ambiente de igreja, quando nós pensamos num ambiente de eclesiástico, então nós encontramos ali apoio, nós encontramos pessoas prontas a nos ajudar nos momentos bons, mas também nos exortar quando nós falhamos. E esses momentos de exortação, esses momentos de disciplina são importantes porque nós podemos ver o amor de Deus sendo exercido através daqueles irmãos. Não é? É como se nós pensássemos numa criança. A criança, por mais que nós a disciplinemos, por mais que nós a corrijamos, ela percebe que nós a fazemos porque nós a amamos. E com Deus é a mesma coisa. Se Deus não se importasse, se Deus permitisse que nós errássemos, Ele não estivesse nem aí conosco, nós não iríamos sentir o amor dele por nós. Nós não iríamos senti-lo perto de nós. Então é importante sim nós pensarmos na igreja também como um instrumento de Deus para nos apoiar, carregar os fardos pesados uns dos outros, e nos exortar, nos ajudar a caminharmos mais perto de Deus. Mas também nós podemos perceber que na igreja, nós podemos nos alegrar e receber consolo em meio às lutas.
Quer um lugar melhor para nós fazermos isso? Quer um lugar melhor para nós pensarmos nisso do que no corpo da igreja? Quando nós olhamos para as pessoas aí de fora, quando você olha para as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, o ambiente em que as pessoas vivem é um ambiente de pura competição. Cada um está mais preocupado em ganhar mais para si, cada um está mais preocupado em separar aquilo que é seu, aquilo que ele pode ter mais, acumular mais bens, acumular mais riqueza, acumular mais status, mais prestígio, ou seja, a busca das pessoas que não estão no vínculo da igreja, não estão no seio da igreja, justamente é uma busca egoísta, uma busca que visa sempre o eu, e ele só está satisfeito quando o eu dele, quando o ego dele é satisfeito. E no ambiente da igreja é diferente. No ambiente da igreja nós temos a oportunidade de nos alegrar, de sermos consolados através do testemunho das pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós compartilhamos a mesma fé, porque nós compartilhamos com pessoas que são espirituais e têm uma perspectiva de vida diferente da nossa. Então, quando nós estamos inseridos nesse corpo, quando nós estamos inseridos nessa nova comunidade que nós vivemos, nós começamos a perceber, então, as pequenas ações de Deus na vida do nosso irmão. Nós podemos perceber as bênçãos que Deus tem derramado, às vezes, na vida de alguém, e nós nos alegramos com isso. Da mesma forma, nós também podemos perceber as lutas que alguns irmãos têm passado e percebemos também a forma como Deus age na vida desses irmãos e também nos ajuda a entendermos e a nos consolarmos ao olhar que tem pessoas sofrendo também ao nosso lado. Quando nós olhamos aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 12, o verso 26 e o 27, quando ele fala sobre os membros, né, sobre o corpo de Cristo, esses dois versos, Paulo fala exatamente sobre isso. Paulo diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, quando nós pensamos na igreja como o corpo de Cristo, quando nós pensamos que você e eu pertencemos a esse corpo, nós também sabemos que quando aquele nosso irmão que está ao nosso lado, ele é abençoado, nós também somos abençoados, porque nós somos um corpo só. Quando ele recebe coisas boas, ele também compartilha coisas boas comigo. Quando alguém está passando por alguma luta, quando alguém está passando por alguma dificuldade, eu me compadeço daquela pessoa porque ela faz parte do meu corpo. Ela faz parte da minha comunidade e eu não quero ver ninguém sofrendo, eu não quero ver ninguém passando por luta. Então, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos naquilo que a igreja pode proporcionar em termos de um bem-estar emocional, que coisa melhor do que essa? Saber que nós podemos olhar e ver a ação de Deus, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, que estão compartilhando conosco desse ambiente que nós vivemos, esse ambiente tão gostoso, tão animado de bem-estar. Isso é uma coisa que é muito importante, isso é uma coisa que realmente deve nos motivar a estar na igreja, nos motivar a buscar a igreja, nos motivar a participar da igreja. É saber que a igreja é feita, é composta de pessoas que dependem do mesmo Deus e têm a mesma fé e que possuem a mesma esperança, que são tratadas uns pelos outros. Mas talvez a última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa característica da igreja, o porquê o ambiente da igreja nos ajuda na nossa saúde emocional. Poderíamos colocar muitos outros itens também, mas é que este último fala muito diretamente a nós, como São Paulo, como vivendo numa cidade como São Paulo. Todos nós somos, uma grande parte da nossa comunidade é formada por pessoas que vêm de diversos lugares. Nós somos unidos pela mesma fé, nós somos unidos pela mesma crença, nós somos unidos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, e isso não só faz de nós um corpo, mas ele também permite com que nós encontremos um ambiente familiar para estarmos.
Alguns de nós, e eu posso com certeza saber ou dizer aqui, afirmar isso com todas as letras, que muitos encontram justamente na igreja aquele ambiente familiar que não tem lugar nenhum. Não só porque não tem família, ou só porque a sua família mora distante, ou mesmo porque na sua família você é o único que compartilha das mesmas crenças, é o único que compartilha da mesma alegria de ver o agir de Deus na sua vida. Então nós percebemos que na igreja, a característica da igreja em relação à saúde emocional é de nos proporcionar um ambiente familiar. E meus irmãos, todos, qualquer profissional de saúde sabe que é muito importante a família no tratamento de uma pessoa que está doente. A família tem um papel fundamental na ajuda de pessoas que estão em depressão, em situações onde pessoas estão sofrendo. A família tem algo de especial que nos ajuda nos momentos de maiores dificuldades que passamos. Então, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos na nossa saúde emocional, como é gostoso quando nós encontramos uma família na fé, uma família da qual nós compartilhamos, uma família da qual nós nos sentimos protegidos, nos sentimos amparados. Nós moramos tantos anos longe da nossa família. Nós morávamos a 3.000 quilômetros quase do nosso parente mais próximo. E ainda assim nós não sentimos falta porque nós tínhamos outras famílias. Nós tínhamos pessoas que se colocaram do nosso lado como verdadeiros irmãos nossos. Pessoas das quais nós poderíamos chorar, pessoas das quais nós poderíamos compartilhar dos problemas, pessoas das quais que nos abençoavam, famílias que cuidaram de nós como se fossem filhos verdadeiramente falando. E isso é tão especial, é tão gostoso você saber que você pode fazer parte desse ambiente familiar quando no seio de uma igreja. Efésios, nós já estudamos esse texto, no capítulo 2, o verso 19 ao 22, Paulo fala assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Meus irmãos, que delícia saber isso, que delícia nós podermos compartilhar de uma verdade tão maravilhosa como essa, que é que nós somos parte de uma família, que nós somos membros da família de Deus, que não temos somente a Deus como Pai, a Jesus Cristo como só o nosso Salvador, mas que nós podemos depender e podemos descansar e podemos nos relacionar com irmãos na fé, irmãos e irmãs na fé, pessoas que mais velhos que estão cuidando do nosso crescimento espiritual, da nossa maturidade espiritual, da nossa maturidade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos irmãos aí capazes de nos apoiar. E isso então faz com que a igreja realmente seja extremamente importante na saúde emocional de qualquer pessoa, mas principalmente daquela que conhece ao Senhor e de que vive esse ambiente eclesiástico de uma forma bem mais completa. E eu gostaria de encerrar compartilhando um pouquinho sobre o Salmo 133, o verso 1 ao 3, né? O Salmo 133. É um salmo muito bonito e é um salmo que tem uma verdade bem interessante em relação ao convívio, ao nosso relacionamento. Esse salmo diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Meus irmãos, esse salmo ele realmente expressa de uma forma muito poética, de uma forma muito bonita,
e aquilo que eu tenho acabado de falar para vocês em relação à igreja. O que o salmista está dizendo aqui é que, na verdade, a comunhão que nós temos como igreja, a comunhão que nós temos como irmãos, não é? Ela não só é prazerosa, mas ela é também benéfica para as nossas vidas. Não é? E ele usa aqui um exemplo bem interessante lá do Antigo Testamento, né, sobre o óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote. Não é? Aquele óleo era um óleo perfumado, era um azeite todo especial, que não só o ajudava, não só trazia prazer para aquele momento, quando era derramado sobre a sua cabeça, mas ele era derramado pela cabeça, mas ele não ficava só ali. Aquele azeite, a ideia que o salmista está dizendo é que essa comunhão, esse bem-estar que a igreja proporciona, é algo que vai fluindo através dos seus membros. É aquilo que até o apóstolo Paulo fala em Efésios sobre o cabeça que é Cristo, que está ligado em toda a junta, que recebe os nutrientes do próprio Senhor. As bênçãos do Senhor vêm através da igreja. Nós somos abençoados através da igreja. Nós somos interligados e as bênçãos do Senhor fluem através do nosso relacionamento interpessoal, do nosso relacionamento com Deus. A mesma coisa ele fala aqui sobre o orvalho do Hermon. É interessante quando a gente vai lá para Israel e a gente vê aquele lugar árido, aquela terra árida, seca, e você pensa, mas puxa vida, ele está falando aqui sobre o orvalho que caía lá no alto da montanha. Mas ele vinha o orvalho sobre aquela montanha e aquele orvalho descia, a sua umidade descia até a planície, até o vale, ou seja, as bênçãos viriam por todo aquele vale. Não era somente a montanha Sião ali que recebia, o Hermon que recebia a bênção do Senhor, mas aquela bênção derramada ali se estendia por todo aquele campo. Essa é a ideia quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa na comunhão da igreja. Ou seja, o Senhor Deus nos abençoa de uma forma completa. O Senhor Deus nos guarda, nos protege. O Senhor Deus nos cura de uma forma completa. Não somente um ou outro, mas toda a igreja. Quando nós vivemos a comunhão da igreja, quando nós vivemos esse relacionamento dentro desse corpo que Deus fez, dentro dessa coletividade que é a igreja, nós percebemos e nós somos abençoados por Deus em todas as áreas. Quer sejam físicas, quer sejam emocionais, quer sejam espirituais. Mesmo sabemos que nós estamos passando por lutas, mas nós podemos compartilhar dessa graça e dessa bondade de Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria nessa manhã, nesse domingo, encerrar toda essa série que nós tratamos sobre espiritualidade e saúde emocional, dizendo para você que aquilo que vai fechar com chave de ouro, aquilo que vai realmente fazer com que nós sejamos homens e mulheres saudáveis emocionalmente, é buscar a presença do Senhor no seio da igreja. Se você tem passado por lutas, você tem irmãos que querem orar, que querem compartilhar com você. Se você tem enfrentado situações difíceis, não esqueça que você tem pessoas, irmãos e irmãs, que estão aqui prontos para orar com você, para compartilhar das bênçãos do Senhor com você, para chorar com você nos momentos de dificuldade, para poder ampará-lo nos momentos de lutas. Lembra que a igreja é o ambiente que Deus fez para que o povo dele pudesse viver, para que o povo dele pudesse se relacionar, para que o povo dele pudesse compartilhar da mesma esperança e aguardar a vinda de Jesus, para que nós estejamos completamente livres de todas as dificuldades, de tudo aquilo que nos causa tristeza, de tudo aquilo que nos causa ansiedade nesses dias que nós vivemos. Então, meu irmão, eu quero desafiá-lo. Se você não tem participado de uma igreja, se você ainda tem alguma dificuldade com a igreja, participe de uma igreja saudável, uma igreja que busque cumprir aquilo que são os preceitos do Senhor,
uma igreja que realmente vai apoiá-lo, vai ampará-lo, que vai fazer de você uma pessoa saudável emocionalmente. Tem a sua parte também. Você que vem para uma igreja e quer ser amparado, quer ser guardado, quer ser cuidado, em algum momento você também será canal de bênção. Em algum momento você também vai cuidar, em algum momento você também vai exercer o dom que Deus tem dado para cada um de nós. Quando nós participamos de uma igreja de uma forma correta, nós não somente recebemos, mas nós também damos aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Muito obrigado por esse tempo, espero que você tenha aproveitado essa série de estudos. Eu quero agradecer profundamente a cada um dos professores que durante esses meses se prepararam, se colocaram à disposição para falar sobre a sua área específica de trabalho e trazer para nós uns desafios muito significativos. Que nós possamos pensar em tudo isso que nós ouvimos, que nós possamos olhar para essas situações as quais nós estamos vivendo e buscar em Deus uma saúde emocional, buscar na igreja, viver um tempo gostoso, um ambiente relacional onde nós podemos nos alegrar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele esteja cuidando de cada um de vocês, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.